Olha, se o medo de não conseguir trava a sua vontade de empreender, então fica ligado nesse vídeo que eu tô com um cara que sabe de tudo. Bora lá! Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário e empreendedor. Tenho esse canal aqui no YouTube onde eu posto 2 vídeos por semana, toda terça e quinta-feira. Falo sobre franquias, negócios, empreendedorismo. Então fica ligado, se você não é inscrito, clica no botão aqui abaixo e inscreva-se agora. Mas se você já foi inscrito, clica no sininho para receber notificação direto do seu celular, beleza? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode perder o medo de empreender. Eu tô aqui com essa fera, o Fagner Borges, um brother amigão meu, que ele é criador do movimento Freesider. Fagner, conta um pouco pra galera aí o que é ser Freesider, né? E fala um pouco também de como é que essa galera pode te seguir no YouTube, no Instagram. Massa! Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Bem no estilo Freesider, a gente fala que, galera, ser Freesider é você viver com liberdade. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aqui batendo um papo no Recife Antigo, tranquilo, ventinho, a brisazinha boa, final de tarde. Então, ser Freesider, isso traduz bem o que é o estilo de vida que a gente prega. Eu sou Fagner Borges, eu sou criador desse movimento que rompe com o padrão corporativo, o padrão comum que as pessoas estão acostumadas de que para você ter sucesso, você precisa trabalhar feito um camelo no deserto, trabalhar duro de sol a sol e só assim você vai alcançar prosperidade. Eu venho para mostrar que não é necessário, que não precisa disso, que você pode alcançar o sucesso com mais liberdade de tempo, com muito mais liberdade geográfica e vivendo com propósito. Se você quiser me acompanhar, Instagram Vida de Freesider e aqui no YouTube Fagner Borges Freesider, manda ver, segue a gente lá que tem muito conteúdo sobre como você dominar os seus medos para você poder empreender e viver uma vida com muito mais prosperidade e abundância. Massa, meu velho. Agora me diz uma coisa, é possível perder esse medo de empreender? Porque essa galera tá em casa aí, muitos deles ainda não empreendem e a maioria é por conta de algo que trava essa turma de não tomar esse primeiro passo, de não ir pra frente. É possível? Cara, não só é possível, como eu passei por esse processo, eu tenho várias pessoas que passaram. Vamos lá, eu achava que eu não tinha medo. Eu achava que, eu pedi demissão de todos os empregos que eu trabalhei, eu larguei o serviço público, gosto de esporte radical, saltar de paraquedas, todo esse tipo de coisa. Eu achava que medo não era uma coisa que fazia parte da minha vida. E eu descobri que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que sabem qual que é o medo que está parando elas, que de alguma forma já tem uma noção, e tem aquelas que não tem a mínima ideia do que é o medo que está parando elas, mas sabe que tem uma força invisível ali que parece não deixar elas prosperarem. Eu fazia parte desse segundo caso. Eu já tinha quebrado uma empresa, tinha deixado o serviço público, estava na minha segunda empresa ali, tentando fazer a coisa acontecer, mas o negócio não ia. E aí eu descobri que eu tinha um medo que estava me parando, que era o medo do sucesso. É um medo mais, digamos, difícil de se encontrar, porque a gente acha que quer ser bem sucedido, que quer ter prosperidade na vida, mas eu descobri que a minha mente acreditava que se eu tivesse sucesso, os meus irmãos, a gente desde pequeno era muito comparado. Então os meus irmãos, se eu tivesse sucesso, minha mãe ia comparar o meu sucesso com eles, como ela fez a vida inteira. Ela comparava quando, por exemplo, eu passei no serviço público, ficava, tá vendo? Você tem que fazer igual seu irmão, estuda, vai passar no serviço público. Isso foi criando um padrão comportamental na minha mente de que eu não poderia ter sucesso, porque se eu tivesse, meus irmãos iam ser comparados, iam se sentir inferiores, iam se sentir rejeitados. E como eu não gostava de me sentir rejeitado, logo a minha mente entendeu que eu não deveria causar isso neles. Consequentemente, toda vez que as coisas começavam a dar certo, eu tomava algum tipo de decisão que ia pro lado contrário e ferrava com tudo e afundava, literalmente, acabava com, digamos, com o meu negócio. E eu não sei se isso é uma coincidência, Fagner, mas assim como a tua história, conheço muita história de pessoas que têm traumas, têm medos, e esses medos vêm da família. Né? Muito por conta de uma educação, muito por conta de uma bagagem que já é de família. O que você acha a respeito disso? Bom, o nosso padrão comportamental ele é construído principalmente na nossa infância, até mais ou menos 12, 14 anos. O principal, o grosso, que é quando está formando o nosso fator crítico, que é aquela vozinha que fica na nossa cabeça falando com a gente. É o tico e o teco, né? Então, o nosso fator crítico ele vai sendo formado durante a nossa infância. E as figuras de autoridades, como pai,
pais, mães, tios, pessoas mais velhas, a televisão, médico, tudo isso ele influencia, né? Vai construindo esse padrão de comportamento que define quem a gente é, quem a gente acredita que é possível ser. Então, basicamente, em mais de 90% dos casos, a origem é familiar. A origem vem de traumas de infância. E às vezes a gente acha que é uma coisa que aconteceu do outro mundo. Não, você viu o meu caso, era só questão de comparação entre os filhos. Por exemplo, eu era um cara que gostava de aparecer. Meu irmão já era o oposto, era aquela pessoa tímida que ficava escondida. Na mesma família, educada da mesma forma, duas pessoas se responderam de padrões completamente diferentes, mas ambos se protegendo do medo da rejeição. Incrível, cara. Agora, se fala muito de medo, e que medo também é algo natural, né? É um instinto nosso, né? Faz parte do ser humano. Se tiver alguma pessoa que não tenha medo, tem ausência de medo, tem uma coisa de errada com ela também, né? Mas que o antídoto disso é a coragem também, certo? Você ensina essas pessoas a ter coragem, tem mais coragem, ou a perder de fato esse medo em primeiro lugar? Na verdade, eu falo que eu ensino elas a dominar o medo. Porque o medo, ele existe e ele faz parte, digamos, da fisiologia do nosso cérebro. Você sente medo? Sinto medo, claro. A gente tá aqui, a beiradinha dá aquele friozinho na barriga. Aqui agora, você sente medo? Certeza. A gente dá aquele friozinho na barriga normal, quando eu chego em cima de um prédio, dá aquele friozinho na barriga. Coragem não é não ter medo, coragem é agir apesar do medo. Legal. Então, o que eu ensino é você deixar o medo num nível controlado. Porque o medo é importante, ele faz parte da nossa função de autossobrevivência, de autopreservação. O grande ponto é quando a gente deixa ele causar outros tipos de problema, como ansiedade, depressão, impede a gente de viver o nosso propósito, viver a vida que a gente gostaria. Então, quando a gente deixa o medo atrapalhar os nossos planos, é que está o problema. E então eu entro para você dominar o medo, para você dominar e entender o que está causando esse medo exagerado. Porque existem 10 sabotadores que a gente tem, segundo o Csikszentmihalyi, que é autor do Inteligência Positiva. E esses 10 sabotadores, todos eles são justamente feitos para nossa autopreservação. Durante a nossa infância, eles vão se desenvolvendo para nos proteger do caos que é a nossa vida ali, do nosso aprendizado. Então, dependendo de como foi a nossa infância, alguns sabotadores eles saltam além do, digamos, do aceito, além do que vai realmente nos proteger e começam justamente a nos atrapalhar. Então o que eu faço é ajudar essas pessoas a baixar esses sabotadores, a deixar eles no nível aceitável para que você consiga prosperar e levar a sua vida com qualidade, sem a ansiedade, sem o estresse que é causado por esses seres. Legal. E assim como você entrou nesse processo de autocura, né? E passou a empreender e ser uma pessoa bem-sucedida, qual é a dica que você daria para essa turma que está assistindo a gente agora, que está sentindo esse medo, né, de empreender especificamente falando? Bacana. Bom, o passo que eu falo para as pessoas que o que causa o medo é a sensação de insegurança. Quando a pessoa ela vai empreender, normalmente ela acha que ela tem que explodir a ponte, vai lá, explode aquela ponte lá e agora eu vou empreender. Na verdade não, tá? O que acontece? Quando você vai empreender, você precisa construir, para você ter essa segurança, para você perder esse medo, você tem que construir o que eu chamo de redundância financeira. Existem 3 tipos de fonte de renda: a sua renda principal, a renda extra e a renda residual, que é, digamos, aquela que o próprio dinheiro trabalha para você. O que eu falo para a pessoa é: quer empreender? Começa a se preparar através de uma segunda fonte de renda, construindo a sua renda residual. Então você tem a sua renda principal, que é o seu emprego. Começa a sua empresa, o que você está querendo fazer, como uma renda extra, ou vai sentindo o empreendedorismo com algum outro tipo de fonte de renda extra. E aí você constrói essas 3 fontes de renda para te dar um colchão financeiro, onde aquele medo, aquela necessidade de segurança que você tem fica controlada. E aí você pode dar um passo além. Uma outra alternativa, Rafa, que tem é justamente você pegar modelos já validados. Porque isso, se você já é alguém que tem resultado, tem digamos, um certo sucesso como empregado, se você pega um modelo já validado, facilita para você a construção de um negócio com menos risco, vamos colocar assim.
e aí você consegue ir aos poucos dominando esse medo para poder crescer. E esse é o caso de empreender com franquias, né? O próprio Sebrae, ele diz que ao investir em uma franquia, você está reduzindo drasticamente a taxa de mortalidade, né? A taxa de insucesso, a probabilidade negativa do teu negócio não dar certo. Então, existe muito, né, essa segurança maior que as franquias dão também para os negócios. Fagner, qual seria então, cara, uma palavra final, uma mensagem final que você queria dar para a turma? Galera, o negócio é o seguinte, a gente fica muito preocupado com o julgamento das outras pessoas e a gente acaba esquecendo que errar faz parte do processo de aprendizado, tá? Uma coisa que eu aprendi com as grandes startups, com as empresas da modernidade, como o Facebook, como o Instagram, o WhatsApp, Uber e todas essas grandes corporações de hoje, é o falhar rápido. Faz parte do processo de conceituação dessas startups, você está sempre validando, sempre testando, sempre vendo uma forma diferente de fazer as coisas. E errar faz parte desse processo, porque a gente aprendeu a falar falando errado. Os nossos pais passavam, isso aqui gracinha. A gente aprendeu a andar caindo e os pais vinham e levantavam a gente. Só que quando a gente foi para a escola, inverteu o processo. Errar começou a ser algo ruim, tirava ponto na nota. A gente era julgado pelos professores, pelos colegas que chamavam a gente de burro, pelos nossos pais que se sentiam decepcionados porque a gente não estava conseguindo tirar notas. Então, quando a gente foi crescendo, a gente começou a ter medo de errar. Só que faz parte natural da vida você errar. Então, o que eu quero deixar aqui pra você é que, cara, erra, tenta. O máximo que pode acontecer é você ter que começar de novo. Ah, Fagner, mas eu tenho filho pra sustentar, eu tenho conta pra pagar. Então se prepara, cria um colchão, se planeja pra que você possa fazer isso. Mas não deixa de viver a sua vida por conta do medo, sabe por quê? A vida é só uma, cara. Se a gente não vive o que a gente quer porque a gente tá com medo, chega no final a gente se arrepende da vida que a gente viveu. E aí não tem segunda chance. Aí não tem como fazer de novo. Então é melhor você arriscar, quebrar a cara e tentar de novo e fazer até a coisa acontecer, do que você chegar lá na frente e falar assim, poxa, eu podia ter feito e não fiz. Porque aí não tem mais volta. Show de bola, meu irmão. Obrigado demais, tá? Valeu. Participar aqui do nosso canal. Pessoal, se vocês gostaram e querem se aprofundar mais sobre esse assunto, segue lá o Fagner no Instagram, no YouTube. Eu vou deixar aqui abaixo no link da descrição. Não esquece de deixar um comentário e de curtir esse vídeo. E também de seguir lá o Franquia Cast para aproveitar todos os conteúdos em áudio que a gente publica também 2 vezes por semana. Valeu? Te encontro no próximo vídeo. Até mais. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Ah, eu também separei 2 vídeos para você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.